Vamos aprender sobre simetria, página 125 do livro de matemática até a página 127. Então, a simetria, ela vai considerar, né, as partes de uma figura quando a gente percebe que elas se coincidem. Então, quando uma figura ela é simétrica, a gente consegue dividi-la ao meio, de maneira que as duas partes se coincidam quando sobrepostas, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, ok? Se eu imaginar essa figura que a gente está visualizando aqui agora, a metade dela, ela é simétrica, porque se eu colocar um espelho desse outro lado, eu consigo ter a representatividade dessa figura completando, quer ver? Observem essa figura. Se eu colocar um espelho, né, aqui nessa outra metade, eu consigo ter a continuidade da imagem. Eu consigo ter dois lados iguais. Olha que a gente consegue identificar as duas partes, né, por meio do desenho. Então, a simetria vai ser representada por isso. Quando eu faço esse espelhamento, eu tenho duas partes iguais, tudo bem? Vejamos, nós conseguimos encontrar a simetria em nosso cotidiano. Então, observem a figura por meio do reflexo, né, da paisagem, ok? Esse monumento. Então, as definições de simetria, a gente consegue perceber a simetria perfeita, quando a figura ela possui os lados exatamente iguais, aqui como nesse exemplo da borboleta. A bilateral é usada na biologia para conseguir comparar a simetria do corpinho dos animais, olha lá. A gente também tem a simetria radial, quando o objeto apresenta vários eixos de simetria, ok? Em alguns objetos, em alguns sólidos geométricos também. E quando não há, a gente classifica com assimetria. Então, quando não há simetria, a gente... Dando continuidade à explicação do livro, veja que perímetro de um polígono vai ser a soma de todos os lados, de cada um polígono, né? Aí aqui a gente tem o perímetro de um retângulo. Se a gente percebe que cada lado tem 1 centímetro e a horizontal tem 3, e é a soma, então você vai somar 3, 6, 7, 8. Então, a soma desse perímetro, ok? Desse retângulo é 8. Então, tem que se atentar aos valores. No perímetro do triângulo, cada lado tem 3. Então, eu somo 3 centímetros mais 3, totalizando 9. No perímetro do quadrado, eu tenho 4 lados, e aí aqui eu também posso explorar a multiplicação. Todos os lados são iguais, os valores são iguais, então eu posso ir na soma 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou na tabuada dos 5 vezes 4, mas sempre relacionando aqui a soma de cada um desses lados. Então, o valor que está atribuído aqui, ele está sendo atribuído de acordo com a medição, né? De acordo com a medida que foi calculada. Então, cada lado desse vai ter 5 centímetros, ok? Totalizando 20 centímetros. O exercício 1 vai precisar utilizar também a régua. Então, vocês vão ter que fazer um quadrado de 8 centímetros, né? Então, um quadrado de 8 centímetros é a soma. Então, vai ter que utilizar quantos centímetros para totalizar 8. Não pode passar de 8. Aqui eu tenho 20, então por isso que eu fui na tabuada do 5, né? Porque 5 vezes 4 dá 20. Então, se eu quiser um quadrado com 8 lá, com o mesmo quadrado, porém, que some 8 centímetros de perímetro, eu tenho que pensar em 2
em cada lado, que aí eu somei. Fiz a soma de todos os lados, que totalizou 8, tá bom? E aí, vocês vão fazer esses exercícios da atividade da página 130 e 131, tá bom? Bons estudos e, precisando de ajuda, a professora tá por aqui. Na atividade de hoje, nós iremos fazer os exercícios da página 128 até a página 132, que vai tratar sobre o perímetro, tá bom? E o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, aqui no livro, na página 128, vai tratar aqui sobre uma curiosidade que foi gerada, ok? No museu. Então, vamos fazer aqui a leitura com a professora. Então, perímetro. Em uma das salas do museu, havia uma moldura sem tela. Os alunos ficaram impressionados com o tamanho da moldura, cuja tela estava sendo restaurada. Então, a guia, né, disse que a medida da moldura seriam 15 metros na horizontal por 2,66 e a tela que estava sendo restaurada chamava-se Vistas do Brasil, pintada por Jean Juliet em 1829. A guia disse ainda que é importante saber o perímetro de todo quadro que chega ao museu. Então, Vicente perguntou para a guia aqui, ó. Então, o que é perímetro? Então, antes da gente entrar nessa questão aqui do Vicente, ok? Vamos observar aqui essa história que a professora pesquisou para vocês. Então, existem relatos, né, de que dizem, né, que a terra que margeava os rios, os rios que margeavam os rios, então assim, estavam à margem, né, do rio Nilo e no Egito Antigo, eram divididas para serem cultivadas, desenvolvendo dessa forma a agricultura nessa área. Esse exemplo é uma aplicação da geometria para resolver um problema do cotidiano dos egípcios, né? Então, havia no Egito a necessidade de demarcação dos lados dos terrenos e a ideia da área para que houvesse o pagamento de tributos ao faraó e para a divisão entre herdeiros, ok? Então, dando continuidade aqui, então vamos lá. Então, aqui a gente vai ter um pouquinho sobre o perímetro, né? Que é a medida do comprimento de um contorno. Então, aqui a gente tem uma malha quadriculada, ok? E aqui a gente percebe que para saber a medida desse perímetro, eu tenho que contornar aqui essa figura. Aqui basta eu saber qual que é o valor de cada uma dessas figuras para me basear. Então, aqui está dizendo que está valendo 1. Né? Então, se cada lado do quadrinho vale 1, eu vou contando de 1 em 1 fazendo o contorno. Então, o perímetro desse contorno, que é a soma de todos os lados, eu vou me basear aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro desse contorno aqui, dessa área, tá? É de 12,